Boa noite a todos aqui presentes no nosso salão. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pelo canal do Centro Espírita Miguel Oficial pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos. Lembrando aos nossos irmãos que estão em casa para colocarem um recipiente com água para que essa água possa ser fluidificada e bebê-las, como ali contendo o remédio necessário. Lembrando também a todos que essa reunião faz parte de um tratamento. Então, todos vocês, além dessa reunião, foram orientados à reunião pública. Nós também temos a nossa reunião pública virtual, no nosso canal, às sextas-feiras, às 19h30. Nós também vocês foram orientados ao Evangelho do Lar, todos ao Evangelho do Lar, e mesmo que termine o tratamento, é importante que continue. Alguns aqui na reunião de fluidoterapia, e assim como outros na corrente fraterna, que foi o dia que vocês escolheram para participar. Então, tudo isso faz parte do tratamento que a nossa casa oferece. Dados os recados, vamos então ouvir o nosso irmão Edivaldo com a página de abertura da noite de hoje. Vamos prestar bastante atenção. Uma boa noite a todos vocês. Uma boa noite para vocês também que estão nos acompanhando através do nosso canal do YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos todos juntos elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles essa oportunidade de estarmos neste momento sintonizados com esta reunião. Acompanhando do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 60, Esmola. Dai antes esmola do que tiverdes. Jesus está em Lucas 11:41. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do Mestre, dentro da narrativa de Lucas, merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos, sob os quais se nos revele em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertencem. O dono de todo o poder e de toda a riqueza do universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: o que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos. Mas, para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima,
Ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação como os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todas. Graças a Deus. Graças a Deus, envolvidos nessas vibrações, unindo os nossos pensamentos, para te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus, para aprendermos um pouquinho mais das Tuas leis através do Evangelho do Cristo. Gratidão, Senhor. Gratidão também a Jesus, nosso grande mestre, guia e modelo, que tanto nos auxilia e ampara nessa caminhada evolutiva, nos ajudando em nossas reflexões a nos tornarmos pessoas melhores, para que um dia, como Ele mesmo nos falou, possamos ser reconhecidos como seus discípulos, portanto, nos amarmos. Que possamos, Senhor, ter ouvidos de ouvir e olhos de ver toda essa lição e toda essa beleza que é o Teu amor por nós, para que possamos juntos fazer essa caminhada. Rogamos a Ti também, Senhor, que essas vibrações que aqui nos rodeiam se estendam aos nossos irmãos que nos acompanham, assim como se estenda aos nossos irmãos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais, nos manicômios, nas casas de recuperação, nas penitenciárias, nas ruas, e também aqueles irmãos que deixamos em nossos olhos. Que todos, Senhor, indistintamente, possam ser agraciados pela Tua luz e pelo Teu amor. Rogando a Ti que fique conosco no decorrer de todo esse encontro. E graças nos damos por tudo, Senhor, por tudo que nós somos, por tudo que nós temos e por tudo que do Senhor recebemos, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos ouvir agora o nosso irmão Edson, a página do Evangelho da noite de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos então estudar, né? É o que os Espíritos vivem dizendo para a gente. Então vamos. Vamos continuar então o capítulo 18, intitulado Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E nós estamos agora no item que se intitula Muito se pedirá àquele que muito recebeu. E essa frase, essa máxima, né, ela é foi extraída por Kardec de uma parábola. Ela é conhecida como parábola do mordomo ou do servo vigilante. Basicamente, a gente vai ver aqui o versículo 47 e 48, mas ela está inserida no resto da passagem de Lucas, no capítulo 12, em que a alegoria que Jesus usa é a de um senhor que vai viajar e deixa a responsabilidade, o encargo a um de seus servos de tomar conta dos seus bens, de tomar conta dos seus servos, de alimentá-los, e vai viajar. Ocorre, no entanto, que ele retorna antes da data prevista e surpreende o seu servo, ou seu mordomo, como diz, maltratando os outros servos, e enfim, não fazendo exatamente o que ele deu como encargo para ele. E aí, aproveitando-se disso, é que Jesus diz, já no versículo 47, o servo
que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. De fato, não completei a descrição da passagem, mas naturalmente, dentro esse servo, né, que desobedeceu aí, conhecendo perfeitamente a vontade do seu Senhor, ele foi açoitado. Né? Então, por isso aqui dizendo, né, que ele será rudemente castigado aquele, né, que sabe a vontade do seu amo e não a realiza. Mas, continua Jesus, aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Pois muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Então, mais uma vez, está lá em Lucas capítulo 12, versículos 47 e 48. Então, aqui a gente verifica, né, tentando interpretar, né, essa passagem de Jesus, que, trazendo para a nossa vida, né, há uma relatividade das consequências que derivam das nossas escolhas. Aqui, aquele servo, no caso aí, um servo vigilante, um mordomo vigilante, né, ele desobedeceu, né, ao seu senhor, chegando ao ponto, né, de maltratar os outros servos. E foi por isso rudemente castigado. Relatividade, porque Jesus faz questão de aproveitar a parábola para afirmar: aquele, no entanto, né, que não soubesse da vontade do Senhor seria castigado com menor rigor. É claro que aí está, né, uma referência, né, à conciliação que nós sabíamos existir na justiça divina, entre a justiça e a misericórdia, e que muitas vezes a gente não percebe. Mas o fato é que quando a gente lê simplesmente essa máxima, pelo menos no estágio que nós estamos aqui entre nós, a gente acha ela justa, não acha? Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Todos concordam que essa relatividade, ou seja, aquele que sabe mais, digamos assim, desviando-se daquilo que ele aprendeu, deve ser punido com mais rigor. Claro, estamos usando aqui a palavra punição, castigo, né, no sentido ainda figurativo, mas parece algo, né, relativamente justo, correto? No entanto, não é, na prática, muitas vezes, as nossas escolhas. Isso é uma coisa que é importante a gente lembrar. Por exemplo, diante dos nossos irmãos, a gente poderia perfeitamente aplicar isso. Diante dos nossos irmãos que eu estou falando, diante dos erros que nós costumamos verificar, né, ou enxergar nos nossos irmãos em humanidade. Por que eu estou falando isso? Nós estamos falando aqui de relatividade das consequências, né, em relação àquilo que se conhece. Né? A gente percebeu aqui que o rigor, né, dessas consequências vai ser proporcional, né, à consciência do erro. Ou seja, aquele que ignora mais, né, aquele equívoco, naturalmente não vai ter o mesmo rigor daquele que teria todas as condições e oportunidades para não realizar, né, não desobedecer aquela orientação. Mas voltando à questão do próximo, né, do nosso outro, né, muitas vezes a gente faz uma avaliação, vamos dizer julgamento, de equívocos causados pelos nossos irmãos. E costuma ser o nosso julgamento, né, quase que linear, sem fazer uma avaliação, sem fazer uma análise de porquê e qual condição aquele irmão. Ele está com todo o conhecimento que Jesus se refere aqui, né,
para fazer aquele equívoco. Eu me lembro uma vez que, conversando com uma pessoa, né, sobre, naturalmente, esses irmãos delinquentes, né, que às vezes são delinquentes até em comunidade, às vezes com adolescentes, né, a gente sabe que isso existe muito ainda, particularmente em nossa cidade, né, e ela fazia, né, aquela condenação, né, que eu jamais faria isso, né? E isso é muito comum, né? A gente fazer esse tipo de julgamento em relação a isso. Mas a gente não está, né, fazendo uma avaliação do histórico daquela pessoa. Será que se eu estivesse submetido ao mesmo histórico, né, e aí eu posso, né, entrar na questão da ignorância, né, das leis de Deus, ou de qualquer outro tipo de coisa que possa justificar muitas vezes, né, a pessoa fazer aquela escolha. Então nós precisamos avaliar o histórico, né, dos nossos irmãos em relação às escolhas que eles fazem, para que a gente possa, assim como a parábola sugere, fazermos no mínimo uma ponderação em relação ao rigor do nosso julgamento. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Mas é coisa que a gente não para pensar. Vocês já repararam isso? Muitas vezes o nosso julgamento é só, né, são 10 chicotadas. Porque aquilo é muito ruim. Mas a gente não ponderou, né, o nível de consciência do erro daquele irmão. Qual foi o histórico dele? Podemos nos referir, por exemplo, a um delinquente, né, juvenil. Né? Em primeiro lugar, ele já poderia ter alguma coisa aí para desagravar, né? Uma pessoa com um espírito ali que está com muito pouca experiência. Né? Mas, sobretudo, como foi a experiência dele? Ele, como nós, né, foi tratado com amor, teve as condições de educação, né, para chegar até ali com algum grau de discernimento para poder fazer uma escolha mais correta do que as oportunidades que nós tivemos. Então seriam 10 chicotadas ou seriam 2? Então não, né? Sempre o nosso julgamento aquele. Então acho que essa parte da parábola aqui, ela nos remete um pouco a essa reflexão. Acho que vale a pena a gente pensar nisso. Mas, na verdade, Kardec também escolhe uma outra passagem, né, que, de certa maneira, corrobora essa. E é do Evangelho de João, capítulo 9, versículos 39 a 41. Vinha este mundo, Jesus, palavra de Jesus segundo João, vinha este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós então somos cegos? Que Jesus diz, né? Os que não veem, verão, e os que veem, tornaram-se cegos. Então eles quiseram ser logo agora, nesse já que eles têm que ver, né? Queriam se tornar cegos. E responde-lhes Deus, Jesus: se vocês fossem cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Vamos tentar esclarecer um pouquinho. Esse aqui não é tão, né, a interpretação não é tão direta como a do anterior. Bom, vejam que aqui ele está falando, né, quando ele diz para os fariseus: se vocês fossem cegos, não teríeis pecados. O que significa isso? Kardec nos esclarece aqui que Jesus quis significar que, assim como no outro caso, né, a culpabilidade, ou seja, no caso aí chamado como pecado, né, que seria o desvio das leis de Deus. A culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possui. Ora, diz ele aqui, os fariseus que tinham a pretensão e de fato eram, com efeito, os mais esclarecidos daquela nação judaica, né,
eles mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que um povo ignorante. Inclusive, eles faziam questão disso, de segregar o povo para que eles dominassem a questão das leis. Então, a gente tem que entender que o fato de você, na verdade, o pecado que Jesus está querendo se referir aqui, é que justamente conhecer, saber e não vivenciar aquilo que você sabe, isso é o pecado em si. Essa é a mensagem que ele passa. E a outra nuance aqui é que se vocês fossem cegos, não teriam pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. E eles dizem, e Jesus diz, os que não veem, verão, e os que veem se tornem cegos. Isso aqui parece a princípio estranho, Os que veem, não veem, verão, e os que, principalmente essa segunda parte, que os que veem se tornem cegos. Por isso que até eles falaram, Então nós somos os cegos, porque se os que veem, eles se tornarão cegos. A verdade é que Jesus estava nos dizendo que talvez seja preferível se tornar cego, ou seja, voltar a ser ignorante, para desconstruir aquele conhecimento mal aplicado. Enquanto Jesus vem aqui, e aos que não veem, ele vai esclarecer, mas aos que não veem, ele precisa tornar cegos nesse sentido de desconstruir, porque às vezes as pessoas por muito tempo assumem uma falsa, uma pseudo-sapiência que os afasta de exercitar aquilo que realmente se esperava desse saber, desse conhecimento. Ainda dentro disso aqui, Kardec aproveita para dizer que essa máxima, especificamente, ela se aplica ao Espiritismo, em particular. Por quê? O Espiritismo ele veio trazer, como terceira revelação, uma facilitação da compreensão dos ensinamentos de Jesus em sua essência. Particularmente, com o conhecimento que nós temos mais contemporâneo. A gente, quando lê a Bíblia, a gente nota que existe uma série de alegorias que foram utilizadas, então a gente vai tirando vai desvelando esse conjunto de informações que tinha um contexto de 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos, e nos revela essa essência de uma maneira muito simples, nos explicando as coisas, particularmente pelo conhecimento também da pluralidade das existências, da nossa relação com o plano ou a dimensão espiritual, mas sempre com esse foco no aspecto moral, no foco da transformação do ser humano. A transformação do ser humano ela fica sem uma equação solúvel quando nós só enxergamos uma existência. É preciso que se enxergue várias para que nós compreendamos. Essa transformação ela vai se fazer através de várias oportunidades, em várias existências, em várias condições, em várias personalidades, em várias interações, porque qualquer um que avalie a si mesmo saberá a complexidade que é o nosso aprendizado. Então ele diz que hoje já não se pode ter com essa informação, com esse conhecimento, mas pretextar a ignorância. Veja que no passado, a Idade Média,
em particular, havia, né, uma segregação completa do conhecimento das leis de Deus, né? Caberia somente a todos aqueles sacerdotes, né, das igrejas então aí você tinha uma ignorância forçada, né? Hoje nós temos toda essa abertura. Então cada vez mais nós vamos tendo esse conhecimento das leis divinas, que são as leis naturais, né? E isso naturalmente aumenta a nossa responsabilidade em relação aos nossos atos. E aí começa a entrar o rigor das consequências, né? Então, o rigor das consequências dos nossos atos vai ser sempre proporcional ao nível da consciência que nós temos do erro praticado. Certo? E é isso que a gente tem que ter hoje em dia. Ele ainda desdobra a questão, né, também para os médiuns, né? Os médiuns, aqui. Por quê? Os médiuns, de maneira geral, eles são, né, digamos assim, portadores. Os médiuns não vêm aqui como na qualidade, muitas vezes confundem profetas com médiuns, né? Os médiuns são portadores das comunicações. Né? E o Kardec, particularmente no livro dos médiuns, ele nos coloca, chega a ser repetitivo e redundante, o tempo todo a dizer, né, que o médium sempre deve perguntar, em primeiro lugar, se aquela comunicação é para ele mesmo. Em primeiro lugar. Embora, na maioria dos casos, o pensamento dominante é que, né, o médium está sendo portador de uma mensagem para os outros. Para você, ele nunca, né, ele faz um espelho para ele mesmo. No entanto, Kardec sempre diz, ele deve ser o primeiro, né, a ser consultado para ele mesmo. Então ele tem que verificar se aquilo é para ele mesmo. Depois, né, pode ser que aquilo ali sirva para os outros. É a mesma coisa. Né? Dentro desse contexto aqui, também ele lembra, né, essa questão. Né? Enfim, quantos tempos eu tenho? Né? Falta 5 minutos. Hoje você vai ser tranquilo. Hoje vamos acabar. O que é importante aqui, né, eu tentei, né, falar um pouquinho mais devagar para que vocês possam entender, mas o mais importante é a gente ter agora, né, veja que a parábola era do servo e vigilante. Né? Nós precisamos ser o quê? Vigilantes em relação a essa responsabilidade. É inevitável que conforme nós vamos aumentando o nosso conhecimento, naturalmente, né, mais será pedido para nós, mais será, vou usar essa palavra, cobrado mesmo de nós. Por outro lado, né, nos esforçando em sermos vigilantes em relação a não nos considerarmos, né, esse poço de sapiência como eram os fariseus, né, assumindo essa posição, né, de segregação dos demais, né, cultivando, né, ou cultuando uma falsa, né, moralidade que eles só propagavam através da palavra. É preciso que a gente esteja atento, né, à vivência daquilo que nós conhecemos. Eu não vou nem falar daquilo que nós falamos, né, porque alguns têm a oportunidade de falar, mas outros são médicos que não vão nunca ter a oportunidade, às vezes, de lhe falar que não é perfil deles, mas eles estão exercendo o mandato deles. E eles conhecem as leis, porque isso eles fazem. Estudar é uma coisa que todo médico, pelo menos nessa casa, vai ter que fazer, né? E particularmente em relação às, digamos assim, propostas de transformação moral. Então é isso. Sejamos servos, sejamos mordomos vigilantes, para que o nosso Senhor, caso retorne da viagem, né, antes do tempo, não nos surpreenda, né, em erro. Então, que a paz de Jesus fique conosco, graças a Deus. Graças a Deus, envolvidos nessas lições, queremos te agradecer, Senhor, por essas palavras que nos tocaram, nos despertaram, para que possamos
possamos caminhar com passos firmes, cada vez mais para frente e para o alto. Gratidão, Senhor, pelo muito que já recebemos nesses minutos que passaram tão rápidos, mas que foi de fundamental importância para todos nós. Onde levaremos conosco essas reflexões e buscaremos colocar em prática no nosso dia a dia e oferecer àqueles que encontrarmos no caminho um pouco de compreensão, de carinho, de atenção, porque já sabemos, Senhor, que temos condições de trabalhar no bem e para o bem. O Teu Evangelho nos convida o tempo todo a esse exercício do amor. Muito obrigado, Senhor. Rogamos a Ti, Senhor, que fique conosco nessa segunda parte, onde os médios fascistas, trabalhadores de boa vontade, exercerão os seus mandatos mediúnicos. Queremos também agradecer a espiritualidade de luz da nossa casa, as irmãs Margarida, a toda essa falange trabalhadora do bem, que tanto nos assiste, nos ajuda, e agradecer aos nossos mentores espirituais, esses amigos incansáveis que tanto nos impulsionam, nos ajudam a estar aqui. Gratidão. E assim, Senhor, envolvidos nessas vibrações, te pedimos a permissão para terminar a primeira parte da nossa reunião, te dando graças por tudo. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus.